Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 11º episódio da Maratona Pré-Semana Amor contra o Alcoolismo. Nessa maratona de vídeos, eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. E meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema de hoje é como os filhos demonstram sofrimento por conta do alcoolismo. E talvez você se pergunte por que esse tema é importante para fazer o alcoolista, né? Já que a série é para fazer o alcoolista que você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si, por que eu estou falando de filhos? Né? Por que eu estou falando dos filhos? Porque, eu não sei se esse é um dos primeiros vídeos que você está assistindo ou não, mas é importante que você entenda, para atingir esse objetivo de fazer quem você ama parar de beber, que o alcoolismo ele não afeta só a pessoa que bebe. O alcoolismo é uma coisa séria que impacta as pessoas ao redor. Afeta, se você é mãe, vai afetar o seu casamento de alguma forma, vai impactar de algum jeito. E é importante que você entenda como o alcoolismo impacta os filhos e até porque o que eu vou falar aqui hoje é sobre as histórias familiares levando a desenvolvimentos emocionais que hoje podem, inclusive, serem uma história que você viveu. Ou que a pessoa que você ama viveu em alguma forma, de algum sentido. Tem estimativas até conservadoras, né, dos Estados Unidos dizendo que talvez pelo menos 60% das pessoas envolvidas em dependência ao álcool e outras drogas tiveram um dos pais, pelo menos, também com esse envolvimento de álcool e drogas. E daí, filhos, né, de quem tem alcoolismo têm pelo menos 4 vezes mais risco de ter problema com álcool. E outras drogas, inclusive. Agora, não é só o fator genético. Não é só o fator genético. O fator até, inclusive, mais importante não é genético. Né? O genético favorece, mas alguns fatores ambientais, que é o que você vai aprender hoje e é o que você vai entender melhor hoje, que fazem o alcoolismo ser transmitido de geração em geração. E quando eu falo de alcoolismo, eu não estou dizendo só alcoolismo para os filhos, né? E você pensando no desenvolvimento humano geral, tá? Eu falo de filhos, mas tem tudo a ver com os adultos também. Porque quando adultos, essas crianças que viveram em lares que têm um problema com o alcoolismo, é um lar que está adoecido. E na vida adulta podem desenvolver não só alcoolismo e dependência química, mas depressão, vitimização, raiva, sensação de falta de sentido na vida. E é claro, eu não estou querendo ser vitimista no sentido assim de, olha, se aconteceu na família, vai acontecer com o filho. Ou se aconteceu com a pessoa, é porque a família era assim. Eu conto com a sua compreensão sobre a complexidade desse assunto em relação eu vou falar de fatores que favorecem. Existem escolhas? Existem. Existem reações melhores, mesmo pessoas que viveram infâncias muito dramáticas, hoje não tem nenhuma dessas questões que eu falei, mas isso custa mais, né? A gente dá o nome disso de resiliência. Existem pessoas que têm mais resiliência e daí vivem em ambientes muito difíceis e mesmo assim acabam não tendo tantos prejuízos na vida adulta. Né, tantos prejuízos diretos, tantos prejuízos claros na vida adulta, né, acabam não adoecendo tanto na vida adulta por conta dessa resiliência. Mas acaba tendo um custo maior. Quando a pessoa teve uma história assim, ela tem mais dificuldade para desenvolver uma vida emocional e familiar saudável. E eu vou te contar por quê com detalhes hoje. O sofrimento dessas crianças, dessas famílias, é equivalente nas pesquisas com outras doenças mentais graves, do tipo esquizofrenia, depressão, doenças crônicas físicas graves também, como câncer ou outras doenças graves na família, né? Mas pode ocorrer mesmo que os pais não tenham doenças. Eu vou falar aqui de padrões que acontecem em famílias, mesmo sem ter naquele núcleo familiar, aquele pai e aquela mãe não tiveram doenças, mas mesmo assim os padrões de pensamento e comportamento podem ser semelhantes e podem causar um impacto semelhante também na criança. Certo? E quais são os elementos em comum? Tá? Os elementos em comum. Que lar é esse? O que acontece nesse lar que faz esse tipo de consequência nas crianças? Um lar que tem prejuízos, né? Tem perdas. Né? O alcoolismo não é uma coisa que sai inerte, que sai impune, alguém paga esse preço. E em geral, a maioria, todos pagam esse preço. E além disso, não é só o alcoolismo, não é só a doença, não é só o problema. Mas
Pior que isso, é o distanciamento emocional, a rigidez de comportamento das pessoas que... Estamos falando aqui dos adultos, né? E a vergonha que se cria, o ciclo da vergonha que eu vou te explicar. Esse ciclo da vergonha torna tudo muito difícil. E eu estou falando aqui coisas que os pais criam porque a gente parte do pressuposto, do princípio que as crianças não são inertes, né? As crianças também têm a sua forma de expressar as emoções. As crianças, não necessariamente as crianças são fáceis. As crianças podem ser mais complicadas, elas podem também desencadear ou contribuírem para aumentar o estresse. Mas eu estou falando dos pais porque os pais são os adultos que deveriam, né, se esperaria que cuidem com mais condições para cuidar dessas crianças que estão em desenvolvimento, né? E quais são as coisas que acontecem em relação mais ao alcoolismo direto? Eu vou falar aqui da dependência ao álcool, tá? O que a dependência ao álcool causa numa família? O que tem sintomas da dependência ao álcool na família? O que acontece? O alcoolista, a pessoa que bebe, seja o homem ou a mulher, não importa, tá? Não faz diferença. Para agora, porque eu estou falando agora. Agora, comportamentos do alcoolista vão ser fora de controle muitas vezes, imprevisíveis. Se ele vai querer beber ou se ele vai querer parar de beber. Ele segue bebendo apesar das consequências negativas. Ele prioriza o álcool muitas vezes, enquanto ele está doente, ativo, prioriza o álcool em relação a outras coisas da vida. E aí vem a parte mais dramática e que causa, sem perceber, muitas vezes a parte sorrateira do alcoolismo, que é a resistência. Alguns chamam de negação, e no vídeo de amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas aqui eu quero passar para explicar o resto. A resistência, a negação, a minimização, a racionalização, tudo isso está acontecendo, mas tem uma explicação. Eu bebo muito porque eu nem bebo muito, eu bebo tanto quanto os outros. Ou eu bebo dessa forma porque eu mereço, depois de tantos anos de trabalho, ou por causa de uma depressão, alguma justificativa, alguma racionalização, tá? Como eu estou compreendendo a família como um todo, estou trazendo compreensão da família como um todo, vou falar também do familiar. A pessoa não é só o alcoolista, está longe de ser só o alcoolista que está envolvido nisso, né? Nesse padrão, nesse processo. O familiar que lida mal com o alcoolismo, ele vai fazer o quê? Ele reage muito mais ao que o alcoolista faz. E ele não age de acordo com os motivos próprios, ele não pensa no que ele está fazendo. A vida vai sendo consumida pelo alcoolismo do outro e vai tendo um desequilíbrio muito grande. E acaba, inclusive, nessa tentativa de resolver, de lidar, de focar no comportamento do alcoolista, acaba fazendo tudo, colocando os pés pelas mãos, porque não sabe muito bem o que está fazendo e acaba piorando os problemas do alcoolista. E acaba envolvido naquilo, piorando os problemas do alcoolista, resolvendo problemas que o alcoolista causou, ou enfim, qualquer coisa que vá contribuir, e não tem como explicar tudo agora, mas o familiar acaba se envolvendo de uma forma que piora o alcoolismo, né? Ou mandando, às vezes até a forma de lidar pode ser não só de piorar o alcoolismo, mas de ter uma agressividade muito grande. Então não ter tolerância nenhuma, não enxergar o alcoolismo como uma doença, e daqui a pouco... Só mandar pastar, entendeu? O pai ou a mãe pode mandar o cônjuge embora. Você está bebendo demais? Então tchau, não quero nem saber de você. Você é um crápula que não tem limites, você não tem vergonha na cara. Isso também é um problema que certamente vai causar um impacto muito negativo na vida emocional. Eu vou explicar melhor por quê. E o familiar, muitas vezes, ele faz essas coisas, tudo bem, por várias razões, por falta de conhecimento principalmente, mas ele acaba também, igual ao alcoolista, muitas vezes. Então, cuidado se você acabar se pegando fazendo isso. Resistindo a enxergar o que está acontecendo na sua casa. Resistir a se responsabilizar pelo seu comportamento. Minimizar o seu comportamento. Racionalizar. Também eu lido assim porque eu não aguento essa vida, por isso que eu xingo ele, por isso que eu maltrato, ou por isso que eu não lido com o problema. Porque... Eu não lido direito com o problema porque eu estou muito ocupada fazendo outras coisas. E olha, sabe o que acontece? Se você convive, principalmente se você tem filhos, tá, com um alcoolista, o alcoolismo é o maior problema da família. Vitor, mas eu tenho muitos problemas para resolver. Os problemas não tendem a se resolver antes de lidar com o alcoolismo em si. Ele é o problema número 1. Depois que ele se resolve, a maior parte dos outros problemas também acabam indo embora. Ou acaba tendo chances de resolver os outros problemas. Mas o alcoolismo é o problema número 1. E muitas vezes o familiar também fica focado em outras coisas. Eu vou tentar viver minha vida, eu vou tentar fazer outras coisas, enquanto nem ajuda e nem vai embora.
acaba ficando presa no ciclo também da vergonha, da culpa e da raiva. E como é que ficam os filhos? Os filhos ficam com os pais inconsistentes, imprevisíveis, pouco responsivos às necessidades do filho. Os pais já têm problemas demais para pensar nas necessidades dos filhos. E acaba que na casa, e talvez eu quero que você pense não só nos seus filhos, mas na sua casa, na sua infância, se existiam as regras que eu vou falar agora. Presta atenção, se você tiver papel e caneta, anota isso porque vai ser muito importante. Se isso aconteceu na sua casa, na sua infância, e se isso acontece hoje com os seus filhos, fica muito atenta porque aqui que está a fonte do porquê que o alcoolismo passa de geração em geração e vários outros problemas também. Regras que existem na casa. Mesmo que não se diga, toda a família tem regras, rituais, tem contextos. Olha, é assim que nós funcionamos, é isso que é a imagem da nossa família, é isso que se espera na nossa família. Mesmo que isso não seja dito verbalmente, mesmo que isso seja só algo que todo mundo sente no ar, como é que as coisas são. Eu não faço isso porque na minha família não é normal isso. Padrões que se estabelecem. E os padrões que se estabelecem nessas famílias que estão adoecidas com esse ciclo do alcoolismo são algumas proibições que existem. Nessa casa, nessa família, ninguém pode falar sobre o que está acontecendo. Ninguém pode confiar em ninguém. Ninguém pode ter sentimentos próprios. Não se pode pensar, não se pode questionar e não se pode pedir nada um para o outro. Principalmente se são os filhos. E eu vou explicar um por um. Não falar. O que não pode falar nessa família? Sobre os problemas reais. A mãe está bebendo novamente. Ou o pai nem veio para casa ontem à noite. Ou o filho, olha, voltei da escola a pé porque a mãe bebeu demais e esqueceu de me buscar. Ou eu fui assistir o jogo de futebol com meu pai e ele bebeu demais. Não se fala nisso. Por quê? O que acontece? As desculpas, as justificativas, as minimizações viram o normal. O pai estava bebendo porque ele estava relaxando, ele trabalha demais. A mãe estava triste porque a amiga dela se mudou, enfim, por isso que ela tem bebido um pouco mais. Não se reconhece o problema do alcoolismo. Não se reconhece o problema do alcoolismo, não se fala nisso, não se toca no assunto, é proibido. Por quê? Se fala nisso, o que acontece? Vem a segunda regra, não confiar. Porque as crianças, elas dependem dos pais. Crianças pequenas dependem dos pais para satisfazerem as próprias necessidades físicas e emocionais. E é isso que vai gerando confiança na criança. Quando ela pode confiar que os pais vão cuidar dela, não só emocionalmente, mas fisicamente também. E eu não estou falando aqui de perfeição. Não precisa tanto assim. Não precisa ser perfeito o pai e a mãe. Agora, precisa existir uma consistência. Precisa saber o que esperar do pai e da mãe e que seja algo conectado com a realidade, não um pensamento distorcido. Aí o que acontece? Os pais acabam envolvidos demais, ocupados demais com o álcool, ou com o alcoolista, ou com estratégias que não resolvem o problema a longo prazo, apagando incêndio aqui e ali. E o que acontece? O problema não se resolve, a pessoa vai lá e fica 10, 15, 20 anos vivendo o mesmo problema. Aí, claro, vai estar exausta, mas nunca para se responsabilizar e olhar e aprender. E o que acontece com a criança? Ela olha para esses dois pais, um que qualquer coisa bebe, o outro que qualquer coisa explode ou chora. Ela pensa, poxa, eu não posso falar nada, é melhor eu contar comigo mesmo. É melhor eu não falar nada, porque não vão me entender. E aí os pais começam a colocar, às vezes, justificativas que sem perceber vão apagando, vão destruindo a capacidade ou o espaço que se existe para ter uma convivência emocional saudável. Por exemplo, sem se responsabilizar pelos próprios sentimentos. Falam coisas do tipo, eu só aceito essa relação abusiva por causa das crianças. Já pensou isso? A falta de responsabilidade sobre essa decisão de vai ficar casado ou não com uma pessoa? E daí, se a criança reclama do comportamento do pai ou da mãe, sei lá, a criança reclama do comportamento do pai, a mãe vai lá e briga com o pai. Daí a criança começa a falar, eu não queria que ela brigasse com o pai, eu queria que ele se amasse, sim, eu queria que eles se dessem bem. Então o que acontece? Vai perdendo a confiança. Perdendo a confiança de que dá para contar com essa pessoa adulta, que eu não sou o problema da vida dela, a criança não é o problema da vida dela.
que ela é uma pessoa forte, que decide as coisas por si. E daí tem outra regra, que é não sentir. A criança acaba tendo aquela ideia de que os sentimentos dela não são importantes ou que podem causar problemas. Não é porque, olha, eu reclamei com a minha mãe que o meu pai não foi me buscar na escola. Ela foi lá e brigou com ele e ficou aquele escarcéu em casa 3 dias. É melhor eu não me incomodar com nada. Porque se eu não sentir nada, é mais fácil. Então a criança vai se adaptando para sobreviver emocionalmente. E o que acontece? Quando alguém tem um sentimento, não é por si próprio. Quando alguém tem um sentimento, é pelo outro. Se a criança está triste, não é por ela. Ela está triste porque viu a mãe chorando. Ah, por que você está chorando, fulaninha? Ah, não, é porque minha mãe está chorando e eu estou triste. Por que sua mãe está chorando? Ah, porque meu pai bebe. E você, como é que se sente? Ah, triste porque a mamãe está triste. Então ela não tem sentimentos próprios, que são até perigosos para ela. Né? Como é que vai dizer mais que isso? Se não tem espaço, não tem alguém para falar. E daí, outra regra é não pensar, né? Acaba acontecendo que vai ficando natural, não pensa sobre o que acontece, não questiona nada, não questiona se o pai não vem para casa, porque senão a mãe vai ficar mais brava ainda, a mãe vai brigar com o pai, ou enfim, um pai vai falando mal do outro, então melhor não questionar, ou quando os planos são cancelados, ou não pede nada, né? Não pede nada para os pais. Vai pedir por quê? Eles estão com problemas demais. E às vezes os pais começam a realmente fazer, sem perceber, um abuso com as crianças, no tipo, abafar e excluir e afogar essa capacidade delas, essa boa estratégia que elas têm de pedir o que elas precisam. Por exemplo, não peça nada. Se a criança pede alguma coisa, vi um brinquedo na televisão, eu queria um brinquedo daquele. Deve falar o seguinte, olha que menina feia. Vou te colocar de castigo se você não parar de me pedir coisas. Por quê? Porque o pai não se responsabiliza por dizer não. Não se responsabiliza, não tem empatia com os sentimentos da criança. Ela quer, mas e aí? Não pode nem falar. Não que a criança tem que ganhar, longe disso. Mas a gente está falando de uma coisa anterior a isso, que é a confiança, é o diálogo, é resolver as coisas de uma forma que seja justa e adequada e aprender a lidar com as emoções de uma forma mais positiva, mais construtiva. E daí se cria o quê? O ciclo da vergonha. O ciclo da vergonha que alimenta isso vai até... Se a pessoa não percebe isso quando adulta, isso vai até o resto da vida. E qual é o ciclo da vergonha? O ciclo da vergonha acontece da seguinte forma. O óbvio, tá? O óbvio, que eu não vou falar aqui muito, mas é o óbvio, é o abandono físico. Tem 2 tipos de abandono. O físico. O físico é mais óbvio, assim, alimentação, vestimentas, o mínimo provimento, o mínimo suporte físico, alimentação, não sofrer violência física e sexual. Esse é o abandono físico, é quando isso não é cuidado. Agora, o abandono emocional também é forte. O abandono emocional também é muito comum, até mais comum. Então, muitas vezes tem o abandono físico e o emocional junto. E a maioria das vezes tem o emocional, mesmo que não tenha o físico. E as pessoas muitas pessoas só olham para o abandono físico. Já que você tem comida e tem água em casa, cala a boca, não tinha que estar sofrendo. O que vai chorar? Vou te dar um motivo para chorar, moleque. Você tem tudo, está chorando? Aí é o quê? Começa a acontecer uma indiferença em relação às necessidades e desejos da criança. E daí o que acontece? Os filhos acabam precisando esconder partes de si para evitar a rejeição, para evitar a humilhação. Por quê? Que tipo de coisas eles precisam esconder? Os erros. Porque quando erra tem uma grande punição, né? Causa um alarde na família quando acontece um erro. Sentimentos, porque se chorar apanha mais. Vou te dar motivos para chorar. As necessidades próprias, porque está todo mundo ocupado e cuidando de si mesmo, ou do alcoolista, ou de alguém que não cuida de si, né? Ou do alcoolista, ou da esposa, do marido, do cônjuge, quem não é alcoolista, mas que está lá vitimizando. E todo mundo parece mais importante que a criança. A melhor forma de conseguir... Aí o que cria na cabeça dela? A melhor forma de conseguir atenção é cuidando dos outros. A melhor forma de conseguir atenção é quando alguém está chorando, vai lá e escuta, vai lá e resolve, vai lá e cuida. A criança começa a fazer o quê? Amadurecer antes da hora. E não mostrar os sucessos. E às vezes isso é dolorido demais. Uma criança que não pode mostrar nem a dor e nem a parte boa, muitas vezes. Porque os sucessos da criança às vezes causam inveja, né, nos pais, ou causam irritação, ou causam indiferença. A criança chega com alguma coisa legal que aconteceu, e eu lembro de uma história de uma pessoa que é o seguinte:
Quando ele tinha 11 anos de idade, na época ele tinha feito um curso de digitação no colégio, que era grátis. Ele foi lá, fez um curso extracurricular e aprendeu a digitar. E ele chegou em casa todo animado, mostrar para os pais que ele tinha aprendido a digitar. E o pai dele, infelizmente, estava embriagado naquele momento, e estava jantando, e tinha alguns tomates na mesa. Ele pegou e enfiou o tomate na cara do filho. Do nada, sem falar nada. Mais um dia, uma terça-feira à noite, normal. Aí ele foi dormir, sem entender nada, e você acha que aquilo não fica dentro da pessoa? Uma coisa que quebra naquele momento. Pô, estava mostrando uma coisa legal pro meu pai, pá, tomate na cara. E aí? Como é que vai confiar em alguém no futuro? Como é que vai dividir? Como é que vai ter intimidade? O que acontece? Ou às vezes começam a ter expectativas irrealistas com os filhos. Do tipo assim, e tem muita gente que está me assistindo que deve ter visto ou vivido algo assim. Uma criança de 9 anos pode cuidar dos irmãos mais novos. Afinal, 9, 12 anos já é o suficiente para passar a tarde toda ou o final de semana todo cuidando do irmãozinho mais novo. Aí um filho vai cuidando do outro. E quem que cuida do filho? Por quê? Porque as crianças são feitas, nasceram para satisfazer as necessidades e os problemas dos adultos. E se a criança acha ruim, ela tem que mudar, porque ninguém se responsabiliza pelos próprios sentimentos. Então, o que acontece? Quando acontece algo ruim com a criança, por exemplo, ela faz alguma coisa errada, ao invés de dizer que o comportamento está errado, mas que a criança é amada por quem ela recebe desaprovação geral. Do tipo assim, não é que você cometeu um erro, é que você é um incompetente, é que você não faz nada direito. Não é que você está tendo dificuldades, é que você é um vagabundo. Entende? Então, isso são formas de abandono emocional. E o que acontece? Outra forma do ciclo da vergonha, além do abandono, são os limites inadequados. De que forma? Os adultos enxergam que não enxergam as crianças como seres separados. Eles enxergam que as crianças são formas de satisfazer os seus próprios sonhos, ou desejos, ou expectativas. Os pais não se responsabilizam pelos próprios sentimentos e comportamentos, mas esperam que as crianças façam isso. E algumas vezes a autoestima dos pais acaba sendo derivada dos comportamentos das crianças. O que isso faz soa? Tipo, se meu filho vai mal na escola, nossa, eu estou me sentindo muito mal. Quando eu vou mal na aula, minha mãe fica arrasada, porque para ela, eu devo isso a ela. Eu devo suprir, eu devo, escolher uma faculdade que agrade meus pais, porque eu estou aqui para servi-los. As necessidades deles são mais importantes que as minhas. Vai ficando cada vez mais claro isso. E qual é o impacto dessa falta de limites adequados? Vai criando uma falta de valor próprio na criança, que vai nutrindo crenças e vai enxergando o mundo, vai conhecendo o mundo através dessa falta de valor próprio. Uns sentimentos de inadequação, aquela vergonha crônica, tóxica. Aí fica aquela ideia assim, olha, eu nasci para satisfazer os meus pais, e os meus pais estão sempre infelizes, então talvez eu seja realmente uma pessoa que nem interessa no mundo. Talvez eu seja um lixo como pessoa. Porque, poxa, se eu estou aqui para atender as necessidades dos meus pais e nunca é suficiente, porque eles estão sempre num rolo ou em outro, e aí? E daí o que acontece? As crianças não podem nem sentir isso. Isso que é o pior. Isso que é o pior. As crianças não podem nem sentir porque não está tudo bem você ter sentimentos. Os seus sentimentos atrapalham. O que se espera de você é que você não sinta, não pense, não questione, não fale, não veja nada. E o que acontece? Quais são as consequências disso? Dependência química, um controle excessivo na vida adulta, perfeccionismo, raiva, vitimização, Daí a criança acha que ela é vítima do mundo, ela não tem como viver nada melhor que isso. Ela é vítima das circunstâncias. Ou procrastinação, a pessoa vai tendo dificuldade de levar os seus projetos adiante. Depressão, suicídio, aumenta a chance de ter suicídio. Só que como é que as crianças reagem? Vai olhar para a criança... Olha só, quando o filho assume que é doente desde quando nasceu porque o álcool é hereditário, essa é uma racionalização. Ninguém é alcoolista porque o alcoolismo é hereditário. Ninguém é alcoolismo. Isso é mais uma racionalização, é mais uma negação. A pessoa vai estar justificando, eu sou alcoolista porque não é minha responsabilidade, eu sou por causa de uma circunstância externa.
Ah, Vitor, eu convivo com um alcoolista porque eu também estou presa nisso, ninguém se responsabiliza. Aí fica uma bagunça na casa. Aí começa um monte de desculpas para não mudar. Ai, porque não tem cura, não tem jeito. E daí acontece o quê? Fica um cenário, não tem solução então, né? Então não tem problema. É uma forma falsa de fugir, de encarar a responsabilidade que se tem pelos próprios comportamentos. E essa bagunça, essa falta de estabilidade faz o que com as crianças? Deixa as crianças malucas. Deixa as crianças fazendo qualquer coisa para trazer estabilidade e consistência para suas vidas. Elas vão aprendendo a tentar trazer estabilidade e consistência para suas vidas. E como é que elas fazem? Dificilmente uma criança, eu sei que às vezes aparece em filmes, às vezes aparece na televisão de alguma forma, que as crianças começam a dar problema na escola. E é verdade, algumas crianças começam a apresentar problemas na escola, começam a apresentar problemas de comportamento, mas essas são a imensa minoria. A maior parte das crianças não chama atenção desse jeito. Você já pensou, uma criancinha toda impotente, está aprendendo a viver ali, está começando a andar agora, começando a falar agora. Ela vai ter culhão, ela vai ter coragem de bater de frente com as pessoas mais importantes da vida dela? A maioria não vai chegar perto disso. A maioria vai ficar sofrendo calado, com alguns padrões de comportamento que vão acompanhar elas até elas identificarem e começarem a se responsabilizar sobre isso na vida adulta. Porque o que acontece? As emoções são todas bagunçadas, né? O raciocínio por trás da coisa é todo bagunçado. Ah, o seu pai bebe porque ele é genético, não tem o que fazer, ele é impotente perante o álcool. Ou porque ele é mau. Então não tem o que fazer, vai começando uma loucura de raciocínio, ninguém enxerga o problema real. Daí o que acontece? Se acontece alguma coisa com o filho, o pai fica irritado, frustrado. Aí se a mãe começa a querer... vamos dizer assim, se o filho, por exemplo, tem um problema na escola, está indo mal na escola. E daí o filho está tendo um problema na escola, o pai fica irritado, frustrado. Aí a mãe, ao invés de conversar com o pai para ajudar o pai a entender o que está acontecendo, enfim, resolver aquele problema, entender por que o filho está indo mal na escola, a mãe vai lá e briga com o filho também. Por que você está deixando o seu pai irritado? Para de ser assim, porque senão seu pai vai ficar irritado. Para de fazer isso, porque senão o outro vai sofrer. Aí ninguém tem responsabilidade por nada. Aí o que acontece? A espontaneidade do filho, a flexibilidade vai morrendo. Como é que vai se sentir à vontade, tranquilo, para conversar sobre o que acontece? Tem que pisar em ovos, né? Porque qualquer coisa que fale pode ser um estopim para uma guerra. E a criança não quer viver num lar caótico. Ninguém quer. Eles simplesmente começam a tentar, então, se adaptar para trazer estabilidade, às custas dessa loucura toda que está acontecendo. E elas intercalam 3 papéis, tá? Que eu vou falar aqui desses papéis, e você não se prenda ao nome do papel, mas entenda mais ou menos a característica de cada um desses papéis que a criança adota, que são formas da criança poder, de fato, se sentir melhor, buscar conforto, consistência nesse ambiente doente. E tem o 4º papel, que eu vou falar menos dele, porque ele é mais evidente e ele acaba sendo mais fácil de enxergar. Eu vou falar, mas são 4 papéis em geral. Os mais comuns são 3 e eles não aparecem, são sorrateiros. A maior parte das pessoas olha para isso e acha bonito. A maior parte das pessoas olha para uma criança se desempenhando um desses 3 papéis e acha que legal, ela está fazendo o que é esperado dela. E o primeiro papel desses 3 é o papel que a criança desempenha da criança responsável. A criança responsável. Tudo deve estar em ordem na minha casa. Ou isso traz grande ansiedade para mim. A ordem, provavelmente, decorre desde o caos que eu senti na minha adolescência. A casa dos meus pais sempre foi organizada, mas o relacionamento humano sempre foi um caos. A criança responsável está sempre assumindo responsabilidades que os outros não fizeram. Se o pai e a mãe começam a brigar e daí deixam a criança mais nova sem comida, a criança de 9 anos responsável, mais velha, em geral, ela vai lá e faz comida para a criança de 6 anos. Porque ela está buscando consistência, ela está buscando estabilidade. Ela vai assumindo responsabilidades, mesmo muito jovem, para fazer a casa funcionar. Ela vai tentando fazer de tudo para resolver os problemas, para não incomodar os pais, para não gerar aquele caos, porque não dá para contar muito com os pais.
Aí o que acontece? Elas vão desenvolvendo habilidades de liderança, de planejamento e de manipulação do ambiente. Manipulação no sentido que qualquer que seja, manipulação no sentido assim de conseguir fazer as coisas funcionarem do seu jeito. E elas, em geral, vão buscar isso de formas mais saudáveis, do tipo assim, vou tentar limpar os meus irmãos mais novos. Meu irmãozinho de 6 anos não toma banho há 3 dias. Aí vou lá e eu dou banho nele. Então, o que as crianças responsáveis fazem? Tentam resolver os problemas. E elas contam só consigo mesmas, né? Porque elas sabem que não podem contar com ninguém, não podem reclamar disso. Esse é o papel que elas têm e acabou. Não pensam muito nisso. E elas começam a ter a crença de que os outros não se importam mesmo com os sentimentos. Ninguém se importa uns com os outros. E elas fazem o quê? Focam no que precisa ser feito. E elas não se sentem tão confortáveis socializando com outras crianças. Elas não se sentem confortáveis em nenhuma situação em que elas possam não se sentir no controle. Tem vantagens e desvantagens de cada uma desses papéis que a criança adota. A criança responsável, ela é organizada, ela é líder, ela toma decisões, ela tem iniciativa, ela é perfeccionista de uma certa forma, quer ter um bom desempenho, ela tem disciplina. Só que o que acontece? A criança responsável fica muito rígida nisso. Ela tem dificuldade de ouvir, de obedecer, de brincar, de relaxar. Ela tem a necessidade de estar sempre certa. Ela tem a necessidade de estar sempre no controle. Ela tem muito medo de erros. E ela não tem muita espontaneidade. Ela é quase um robozinho. E o que ela acredita que leva isso a acontecer? Olha, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E se eu não fizer isso, se eu não cuidar dos problemas que estão acontecendo, vai ser algo terrível. E ela pensa o seguinte, olha, eu não tenho que ter sentimentos, eu não posso ter raiva de ninguém, eu tenho que focar na tarefa, não tenho que pensar, não tenho que sentir. O que acontece com essa criança? Ela vai chegar na vida adulta rígida, ela vai chegar na vida adulta com esse padrão ainda de resolver as coisas. E por que ela vai beber na vida adulta daí? Porque quando ela beber, quando ela se entorpecer com álcool ou drogas, ela vai conseguir relaxar mais, se abrir mais com os outros, ter momentos descontraídos com mais proximidade. Então isso é aí que vai começando a criar motivos para ela beber, tá vendo? Não consegue lidar bem com os sentimentos, ela foi colocada num ambiente que esse comportamento foi reforçado nela, foi exigido dela, então acontece que vai tendo essa vulnerabilidade a mais. Segundo papel, o adaptado, tá? Falamos da criança responsável, agora eu vou falar da criança adaptada. Criança adaptada é assim, coloque-me em qualquer situação e eu posso me ajustar. Pode estar o caos acontecendo e eu posso me ajustar. Mas, por favor, só não me peça para mudar nada ou para ser responsável por nada. O adaptado é a criança mais desconectada da casa. Ele até prefere ficar com os amigos. Ele não pensa muito em sentimentos, as coisas são como são e não tem nada a se fazer a respeito. Ele não chama a atenção para os próprios sentimentos e necessidades. Se você for conversar com a criança adaptada, porque o pai faltou o aniversário dela para ficar bebendo, e a mãe for perguntar, e aí fulaninho, você está triste porque seu pai não foi no seu aniversário? Ele imediatamente vai dizer assim, não mãe, não, tá tudo bem, nem me importa, não faz diferença, amanhã o pai vem. Criança adaptada, ela, tá tudo certo. Ela abafa qualquer possibilidade de ela ser o problema, ou ela causar mais caos. Então, se pedir para a criança adaptada fazer qualquer coisa, ela tende a fazer sem nem pensar. Nem pensa, vai e faz, é uma loucura, um absurdo. Vai lá dirigir, você tem 13 anos, vai dirigir para levar o pai bêbado para casa. Vai lá e dirige. Chega em casa e às vezes a mãe nem pergunta como é que chegou em casa. E a vida parece para eles uma montanha-russa, e é isso mesmo. E a vida é isso e tem que ser assim, o melhor é não sentir nada. E o que acontece na vida adulta? Eles tendem a arrumar relacionamentos caóticos, porque eles estão acostumados com essa agitação. É normal para eles viver essa agitação. Eles são negligentes com as próprias necessidades. Eles toleram situações negativas de uma forma extrema. E eles têm medo de tomar decisões. Obedecem facilmente à decisão dos outros. Eles têm a ideia das seguintes crenças. Se eu não me envolver emocionalmente, eu não vou me machucar. E não faz diferença mesmo. Por que eu deveria sentir? É melhor não sentir nada. O adaptado tem o quê? Ele tem algumas vantagens nisso, né? Ele é mais flexível, ele é mais fácil para ele seguir ordens, ele tem uma atitude mais fluida, ele não fica tão magoado por coisas negativas. Agora, ele tem uma grande dificuldade de ter iniciativa,
tem dificuldade de tomar decisões, ele precisa que alguém esteja o tempo todo dizendo para ele o que fazer na vida dele, ele acha que ele não tem muito poder sobre as coisas da vida dele, então ele vai obedecendo sem questionar. Olha o risco dessa pessoa se envolver num relacionamento abusivo na vida adulta. E daí o que acontece? Ele vai tendo a crença de que, de que se ele beber, e daí na vida adulta quando ele beber, ele vai conseguir com a bebida, ou com qualquer entorpecimento, diminuir o sentimento de inadequação dele. De inadequação, vai dar uma falsa sensação de poder. E aí isso aí facilita que beba. E tem a terceira criança, certo? Que é o aplacador, ou apaziguador. O terceiro tipo de reação da criança é aplacador, ou apaziguador. Sempre que surgir um problema familiar, ambos os lados vão procurar o apaziguador, o aplacador para resolver as disputas. Ele é chamado a tomar as decisões e toma sozinho. Ele é acostumado que as pessoas peçam conselho para ele. Porque acham que ele é muito sábio. Olha, ele tem 12 anos, mas ele tem conselhos tão sábios. Porque ele parece ser mais sensível em relação aos sentimentos dos outros. E ele ele se sente muito responsável pelos sentimentos negativos dos familiares. O que acontece? Ele é aquele que está sempre pedindo desculpa. Ai, desculpa, mãe, por você estar triste hoje. Desculpa, pai, por você ter ficado com raiva. Ele vai sempre achando que ele existe para facilitar a vida dos outros, para servir. E o que acontece na vida adulta? Ele atrai pessoas problemáticas, né? Porque ele está sempre acostumado a estar cuidando de alguém que é caótico e problemático. Sempre acostumando a satisfazer os desejos e necessidades dos outros. E daí se você pega uma pessoa que é assim e conversa com ela, e aí, se não tiver o que ela fazer, se não tiver alguém para ela cuidar, ela fica perdida na vida dela, porque ela nunca parou para pensar nos próprios sentimentos, ela não tem essa habilidade. A sobrevivência dela é para se preocupar com os outros. E acaba fazendo o quê? Claramente também se envolve com gente que só recebe, que não faz nada em troca, e que não se responsabiliza pelos próprios sentimentos. O aplacador ele vai achando que é ele que precisa resolver tudo. Aí chega alguém, ele vai ter a tendência a fazer o quê? A se relacionar e não conseguir dar limites para relacionamentos abusivos. O que tem de vantagem nesse comportamento? É uma pessoa que é mais empática, é uma pessoa que é boa para ouvir, é mais sensível aos outros, é uma pessoa afetuosa, carinhosa, uma pessoa que se preocupa. Agora, a pessoa que tem uma falta grande da capacidade ou na habilidade de receber, ela tem dificuldade de focar em si mesma, ela se sente culpada, ela tem assim, dentro de si um sentimento de raiva muito grande, porque ela vai tolerando assim, comportamentos inadequados como se fosse normal. O que ela acredita? Que se ela for legal, as pessoas vão gostar dela. E que se ela focar em outras pessoas, ninguém vai descobrir quem ela é, e daí vai diminuir a chance dela ser rejeitada. Ela acha que se ela cuidar de si, ela vai dar um problema enorme. As pessoas vão morrer ou vão rejeitar ela. E o que ela acredita, então? Ela acha que tem que cuidar dos outros. E por que ela vai beber quando ela ficar adulta? Para conseguir falar mais livremente sobre os sentimentos, para conseguir sentir que tem mais valor próprio, mesmo que seja falso, e para permitir entrar em contato com sentimentos de raiva, muitas vezes. Então, são algumas coisas que vão acontecendo, alguns impactos que vão levando até a vida adulta. E agora, por mais que pareça que seja a maioria das crianças, é a minoria, é a criança problema, que é a quarta reação, a menos comum, mas é a mais visível. Sempre que surge um problema familiar, ele vai tirar a atenção. Ele está sempre dando problema a ele está sempre brigando com os outros, ele está sempre encrencando, ele se envolve em brigas na escola, ele se envolve em comportamentos delinquentes, ele começa a xingar, ele vive cheio de raiva e ele xinga mesmo, ele fala mesmo, ele não guarda para si. Criança que traz problemas, ela dá problema, ela grita, é como se estivesse falando assim, pelo amor de Deus, me cuidem, me ajudem. E daí o que acontece? Os adultos olham para isso e pensam, nossa, essa criança é um problema. E o que acontece? Os pais, em geral, levam essa criança para se tratar. A criança é o problema. Sem perceber que essa criança está reagindo à loucura familiar. Porque daí ela é como se ela estivesse dizendo, gente, olha para cá, olha para minha casa, não está tudo certo, isso não é normal o que está acontecendo. Eu não sei o que fazer, mas é uma loucura o que está acontecendo.
E o que acontece com essa forma de lidar assim para fora com os sentimentos, jogar tudo para fora? Mas olha só, ela joga para fora os sentimentos, mas ela não fala sobre o que está acontecendo. Dificilmente ela vai falar assim, olha, o problema é que meu pai e minha mãe não cuidam de mim. Não vai dizer isso. Ela vai xingar, vai brigar, não vai confiar em ninguém, não vai querer falar com ninguém. Ela vai ser uma criança revoltada, rebelde. Por quê? E qual que é a vantagem de desenvolver esse estilo de enfrentamento? Ela fica mais próxima aos próprios sentimentos, ela nega menos o problema de casa, ela olha para o problema de casa, ela pensa um pouco mais, só que daí ela paga o preço, né? Porque pensar nessa casa é proibido, pensar nessa casa é perigoso, mas ela bate de frente. Então ela pode ser mais criativa, ela pode ter mais senso de humor, ela pode ter mais habilidade de liderar também. Às vezes uma liderança negativa, às vezes até um comportamento marginal. Mas, porque tem alguns déficits, né? Alguns problemas de ser assim, que é uma expressão da raiva muito inapropriada. E tem uma dificuldade de poder seguir direções ou regras, né? E ela acaba sendo muito intrusiva, porque enquanto as outras 3 crianças elas se achavam menos importantes que os outros, essa criança problema, ela acha que ela é mais importante, que todo mundo deve as coisas para ela. Então não está nem aí para os outros, em certo sentido, ela nem percebe isso. Ela olha para fora só, ela nem olha para dentro. E ela tem crenças. Ela pensa que se ela gritar o suficiente, vão notar ela. Ela pensa que se ela não roubar, se ela não pegar para si aquilo que ela precisa, ninguém vai dar o que ela precisa. Só gritando para conseguir o que quer. E ela está com raiva e não interessa do quê. Ela tem raiva de viver, tem raiva da vida como ela é. Vai achando inimigos em cada esquina. E por que ela bebe na vida adulta? É uma das que mais bebe e usa drogas. Porque ela vai para se rebelar, para se sentir melhor consigo mesma. E essas crianças, como é que ficam na vida adulta? O que acontece? Elas ficam elas lidam assim, só que eu vou falar agora, mas só antes de eu dizer, eu quero pedir o seguinte para vocês. Estão gostando desse vídeo? É importante para mim, para eu saber se esse vídeo está sendo interessante para vocês. Eu adoraria que você me dissesse aqui nos comentários se você está começando a me assistir agora e coloca então hashtag novato ou novata, ou se você já me assiste há mais tempo, escreve aqui embaixo para mim, hashtag veterano ou veterano, veterano ou veterana. E clica no curtir, se você dá uma olhada se você está inscrita no meu canal do YouTube, ou curtiu minha página do Facebook, compartilha essa live para outras pessoas também, clica no coraçãozinho aqui no Instagram para eu saber se você está gostando, porque isso me ajuda a ter um norte, se esse conteúdo é interessante ou não para você. E quando adultas, o que acontece com essas crianças? Elas vão ter uma falta de habilidade. E talvez isso aconteça com você e você não tenha percebido. Mas assim, falta de habilidade de quê? De confiar nas próprias percepções. Né? Ver que, olha, essa pessoa que eu estou me relacionando é abusiva, mas acho que eu estou viajando. Ou ela começa a confiar nos outros de uma forma muito inadequada. Não sabe em quem confiar. Ela acaba confiando na pessoa errada. E ela acaba deixando de confiar na pessoa que poderia confiar. E o que acontece? Ela tem dificuldade de identificar as próprias necessidades e sentimentos. É aquela pessoa que vem falar assim para mim, Vitor, mas como é que eu vou cuidar de mim? Se você tem esse questionamento, você tem esse problema. Não sabe nem que sentimento você tem, não sabe nem o que você quer. E às vezes, outras habilidades que faltam, conseguir ouvir, daí eu falo as coisas, às vezes a pessoa nem ouve, porque ela está tão ansiosa, está pensando tanta coisa, que nem ouve, não consegue relaxar, não consegue tomar uma iniciativa, porque não tem habilidade para isso. Não se responsabiliza pelo que tem que se responsabilizar. Por quê? Porque quando adulta, essa pessoa desenvolve medos muito grandes. Medo de quê? Dos próprios sentimentos. Medo de algum tipo de conflito, medo de rejeição ou de ser abandonada. E daí vai acontecendo outras sequelas. Outras sequelas não, sequelas porque outras consequências. Não é sequelas, porque sequelas não tem cura, né? Isso aqui tem cura, tem como mudar, eu vou falar como daqui a pouquinho, o passo a passo. A pessoa desenvolve vício em trabalho, vai sempre focando em trabalho, nunca para ver os sentimentos. E daí a pessoa acontece o quê? Como é que ela começa a perceber que ela tem um problema? Quando ela começa a ser exigida de olhar para a própria vida. E geralmente essas pessoas começam a sentir que tem algo errado com a vida delas perto dos 30 anos, ou 25, 26 anos,
Por quê? A hora que tem 18 anos, está focado em sair de casa, está focado em arrumar um casamento, está focado em organizar a vida e não olha para si. Aí de repente vem um sentimento de falta de sentido. Eu não sei por que minha vida acabou assim, eu não sei para onde eu quero levar minha vida. E vai começando a fazer o quê? Ter dificuldades em relacionamentos amorosos, ter problemas com jogo patológico, comer compulsivo, a pessoa desconta tudo na comida e vai repetindo relacionamentos caóticos. Por quê? Porque não tem um relacionamento bom consigo mesmo, né? Vitor, mas isso pode acontecer em qualquer família. Mas assim, a gente está falando aqui de famílias muito gravemente afetadas. Isso afeta de uma forma muito grande, interfere na vida da pessoa, na habilidade de perceber felicidade na vida, de perceber o sentido na vida, de ter sensação de sentido na vida. É isso que vai acontecendo. É o preço de você não cuidar dos seus próprios sentimentos, de você não olhar para dentro. Porque a vida inteira era proibido, então agora é difícil, é natural que seja difícil. Natural. Agora, como proteger essas crianças? Você precisa sair do ciclo da vergonha. Você precisa encarar os problemas de verdade. O ciclo da vergonha é lutar ou fugir. Lutar ou fugir, é reagir de imediato nas coisas. Se você quer proteger as crianças, você precisa ter uma outra postura, que não seja só reativa. Você precisa fazer o quê? Assumir responsabilidade por você e pelo seu impacto nos outros. Né? Tem gente que chama isso de codependência. Codependência não é um diagnóstico científico, tá? A minha visão, a minha opinião é que faz mais mal do que bem chamar alguém de codependente, né? Porque a gente está vendo aqui padrões de relacionamento interpessoais que fazem muito sentido. Colocar num balaio e chamar isso de codependência, eu sou bastante contra isso, mas eu já fiz uma outra live falando sobre isso. Porque daí você culpa a pessoa por ela nem se dá conta, é um codependente. Cria um diagnóstico que só traz mais vergonha, difícil sair do ciclo da vergonha. Aí entra no ciclo da impotência, que também é parte do ciclo da vergonha. Então por isso que eu não gosto de codependência, porque o que você precisa? Para de dar rótulos fora de você, comece a olhar para dentro de você, assumindo responsabilidade por você, desenvolvendo capacidade de resolver os problemas e encorajando a conexão com seus filhos, encarando o alcoolismo de uma forma realista. Uma doença, se é uma doença, eu tenho que ter responsabilidade. Ninguém é vítima de ninguém aqui, ninguém é impotente perante a nada, não, e a gente tem muito trabalho a fazer. Não é culpa da criança, tem que deixar claro isso para a criança, não é falta de amor com os pais, não é falta de amor dos pais, só que assim, não adianta você falar para o seu filho, meu filho, eu te amo, meu filho, eu tô tentando fazer melhor do que eu posso, meu filho, eu estou me esforçando para poder ficar melhor, meu filho, você pode confiar em mim. Isso entrou por aqui e saiu por aqui. Se isso não estiver de acordo com os seus comportamentos, você vai estar quebrando mais uma chance do seu filho confiar em você. Ah, meu filho, mas a mãe é assim porque eu sou codependente, por isso que eu vivo assim, então você tem os dois pais doentes. Aí a criança vai olhar, tá bom, então eu não posso confiar em ninguém. E isso não resolve nada. Não resolve nada. Só deixa a criança mais desamparada ainda. Ela precisa de um adulto saudável. Ela precisa de um adulto saudável. E assim, é importante você conversar com a criança sobre o que está acontecendo. Né? Tem um problema, coloca um raciocínio saudável em cima desse problema. Não um raciocínio de impotência. E assim, é importante você passar tempo de qualidade com a criança também. E procurar ajuda profissional para te ajudar a identificar o impacto do alcoolismo na sua família, se você precisar. E muitas vezes até procurar tratamento para a criança, não deixar ela de fora da vida, do que está acontecendo. Buscar, às vezes, apoio profissional para a criança. Tá, Vitor, mas beleza, eu sou filho, eu vivi numa dinâmica assim familiar, como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Como é que eu me recupero? Eu me identifiquei com o que você falou, eu acho que hoje eu sou impactada por essas questões que você disse, e você disse que codependência você não gosta dessa palavra, então me dá um norte, o que eu faço então? Para onde é que eu vou? Eu acho que, a minha opinião, né? Cada um vai ter a sua, eu tenho embasamento científico para explicar o que eu estou falando, se alguém quiser saber até pode me perguntar, mas assim, a minha ideia é a seguinte, que a sua recuperação vai começar partindo de dois princípios básicos. Que você tem direito de falar sobre as questões reais que acontecem, sem justificativa, sem minimização, e você tem o direito de sentir. Tem o direito de sentir.
sentir as coisas, sentir as emoções. E você vai precisar resolver as suas questões do passado. Porque isso permite verdade, você viver com autenticidade e você desenvolver liberdade de escolha. E eu vou te dar aqui 4 passos para fazer isso, tá? Nosso tempo está ficando curto, mas eu vou começar a falar desses 4 passos. Se você quiser saber mais, me avisa, me manda uma mensagem, manda um e-mail, me falando se você quiser que eu aprofunde mais nesse ponto. Porque aqui o foco é as crianças, mas eu vou falar assim de 4 passos para você se livrar disso e começar a ter uma vida melhor e quebrar o ciclo do alcoolismo na sua família. Se você sente que isso acontece com você, ou se você acha que pode, porque é importante você fazer esse exame, você consigo mesmo. Como deixar o passado para trás e não repetir esses padrões na vida adulta? Primeiro, explora a tua história do teu passado. As coisas não vêm do nada. Explora os sentimentos que você tem em relação à sua família de origem. Explorar o passado não é trair sua família de origem. É quebrar o ciclo de negação. É você entender, olha, eu me sinto assim hoje, eu me sinto sem valor por causa disso que aconteceu. Ah, tem lógica, mas isso agora não tem mais sentido, eu preciso mudar. Mas veio de lá. Ah, é por isso que aconteceu isso. A minha família realmente... Porque às vezes a pessoa vive uma boa parte da vida e nunca pensou em que sentimento teve com as coisas que viveu na infância. Então, explorar o passado é quebrar o ciclo de negação, de minimização, de racionalização. Não começa a falar assim, ah, é porque minha família tem um karma. Ah, é porque minha família tem uma questão genética muito forte. Não. Não é por isso não. Não se vitimize. Coloca a capa da responsabilidade e vive a responsabilidade que tem que viver. Porque isso é um ato de empoderamento. Você vai identificar as perdas, as dores, é um processo que pode ser doloroso, que geralmente é doloroso, porque quem está vivendo desconectado de si, muitas vezes tem um luto de uma dor do passado que não deixou esse luto ir embora, não viveu o luto. E isso aqui não é um processo de culpar a família de origem. Não é culpar, é maldito do meu pai e da minha mãe. Porque se você culpar dessa forma, você continua no mesmo ciclo de vergonha, de vitimização, de raiva, de incompetência. Né? Começa a criar aquela ideia assim, de vergonha. Por isso que eu também não gosto da ideia de codependência. Porque cria impotência, cria vergonha. Então eu não acho interessante fazer isso. Eu acho mais interessante fazer diferente. Daí você vai fazer o quê? Entender o passado, entender suas emoções do passado, você vai conectar com o presente. Esse é o passo 2. Como conectar a dor que eu tenho hoje com o passado? Como a dor do meu passado impacta em mim hoje? Com quem eu sou? Como pai, como mãe, como esposa, como amigo, como colega de trabalho? Como é que isso impacta os meus relacionamentos hoje? Como é que isso impacta como eu me sinto comigo hoje? Você vai conectar o passado com o presente. E daí você vai começar a conhecer algumas crenças que você teve. E você vai desafiar essas crenças com toda a força, com toda a coragem. Que crenças você desenvolveu ao longo do seu desenvolvimento? É o passo 3. Você vai identificar e vai desafiá-las. Por exemplo, as necessidades dos outros são mais importantes. Eu nunca devo dizer não para ninguém. Ninguém vai escutar o que eu tiver para dizer. Ou, o mundo me deve. Ou se as pessoas chegarem perto de mim, elas sempre vão tentar tirar vantagem. Então é melhor não deixar ninguém chegar perto de mim. Começa a identificar e pensar o seguinte, essas crenças te ajudam a ter uma vida melhor? Ou elas simplesmente te causam mais dor? Essas crenças vão te levar à vida que você quer ter? Ou não? E é necessário você assumir responsabilidade por como você quer viver a sua vida e pelo que você faz com as suas crenças, porque elas são suas agora. De mais ninguém, são suas. E você precisa desafiar essas crenças e desenvolver crenças mais saudáveis. Quando eu falo para você assumir responsabilidade, eu estou aqui tentando te convidar a desenvolver uma crença de poder, de força, de capacidade. Porque se você se enxerga como responsável pela sua vida, você começa a alimentar uma crença de que você é capaz, que você pode fazer alguma coisa diferente. E nada vai mudar se você não se mexer. Esse é o negócio. Ficar esperando que a vida faça alguma coisa. Agora, assim, daí tem crenças que podem ser realidade. Tipo assim, eu não consigo conviver com ninguém. Isso pode ser verdade, você não consegue viver com ninguém. Só que não é porque você nunca vai conseguir. É que você talvez precise fazer o 4º passo, que é aprender novas habilidades. Porque crenças não são só viagens da cabeça. Você avaliar que você não consegue viver com ninguém porque você não consegue mesmo, pode ser porque você não sabe lidar melhor com algumas coisas que precisa. Do tipo assim, o 4º passo é,
sair do ciclo da vergonha. Você parar e pensar o seguinte, o que eu não aprendi na minha infância que me ajudaria a aprender hoje em dia? E daí você vai começar a fazer as coisas de um jeito diferente, aprender coisas diferentes, vai se dedicar a aprender coisas diferentes. Não vai ficar esperando alguém te salvar, você vai parar, vai pensar e vai, eu posso contar com a ajuda de alguém, mas eu ainda sou responsável pelas minhas mudanças. E vai desenvolver habilidades como tomada de decisão, confiar de uma forma mais realista nas pessoas, ter expectativas mais realistas em relação aos relacionamentos e a si própria, colocar limites de uma forma mais saudável, identificar e expressar os sentimentos de uma forma mais saudável, lidar também com os seus sentimentos do passado, são habilidades, né, a culpa, medo, raiva, vergonha, tristeza, você lidar com esses sentimentos, digeri-los para você poder ter uma vida mais valiosa hoje. E mudar o seu comportamento desadaptativo relacionado aos papéis que você assumiu. Se você era responsável, hoje talvez você vai ter a tendência a ser responsável demais. Então tem que começar a desenvolver o quê? Não o extremo oposto, que o problema é o extremo. Desenvolver a flexibilidade, a responsabilidade, aprender a fazer as coisas diferentes e se responsabilizar por isso. E a gente enxerga isso de cara, né? Dá para enxergar isso de cara. Se uma pessoa vem pedir ajuda e se ela já colocou nas costas dela a responsabilidade disso, ou se ela ainda está numa fase em que ela está presa no ciclo da vergonha, que ela acha que alguém tem que resolver. Eu não vou, não adianta eu mudar, eu quero que alguém resolva por mim. Percebe? Daí o que você tem que fazer? Esses 4 passos que eu te falei. E seguir nesse sentido, né, de desenvolver isso. É um processo que você vai passar com determinação. E é uma escolha consciente passar por esse processo. Não é ficar se vitimizando, meu Deus, cada vez que você se vitimiza, você se afunda mais ainda no ciclo da vergonha. Cada vez que você coloca o outro como responsável pelos seus sentimentos, você cai e afunda mais ainda no ciclo da vergonha, da impotência. E é por isso que eu bato na tecla de codependência, que a codependência parte daquele aspecto, eu não posso mudar o outro, eu tenho que viver a minha vida. Metade disso é legal, metade disso te tira o poder e te mantém no ciclo da vergonha. Não é só porque não é científico, não. Se eu concordasse com o pensamento, eu diria, não precisaria ser científico. Só que a minha lógica não bate com isso, entende? Porque a minha lógica, e também é baseada em pesquisa e ciência, e em experiência prática, é de que sempre a responsabilidade é o caminho mais poderoso. Sempre a responsabilidade é o caminho melhor a longo prazo. É o caminho que vai levar para o crescimento e que vai quebrar o ciclo do alcoolismo na sua família. E daí aí a chance de passar de geração em geração já começa a sumir. Porque não é os genes que nos determinam, somos nós e as nossas ações que vão determinar o que vai acontecer. Não é o álcool o problema, não é a genética. O problema somos nós, né? A forma com a qual nós lidamos com isso. Certo? Gostou desse vídeo? Clica em gostei, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar das informações. Amanhã, às 10 horas da manhã, vai ter mais um vídeo que vai ser sobre como vencer a negação, a minimização, a negação do alcoolista. Como vencer essa coisa de, ele não admite, como é que eu faço para ele enxergar os males do álcool? Como é que eu faço para vencer a negação do alcoolista? É possível ou não? Eu já te digo, é possível. E amanhã, às 10 horas da manhã, no próximo episódio 12 da Semana ACA, eu vou te falar só sobre isso. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!